Bom, esse tema de organização sindical é um tema instigante para nós. É um tema que nós já debatemos ele há mais de 30 anos. Quando a gente percebe a história do sindicalismo, nós vamos verificar que o sindicalismo no Brasil ele já teve pluralidade sindical, durou em torno de 2 anos e não deu muito certo, porque ele virou cabide de políticos, deputados corruptos, criar sindicatos pequenos para, a partir dali, se eleger. E foi uma verdadeira confusão, em 1930 a 32, ou foi 35 a 37. Bem, de lá para cá, nós conseguimos uma certa estabilidade no movimento sindical com organização sindical baseado no conceito de unicidade sindical. Esse conceito de unicidade sindical, ele sofreu muitos ataques na década de 70, com a criação das centrais sindicais aqui no Brasil. A CUT surge no Brasil, que foi a primeira central sindical, ele surge defendendo a Convenção 87 da OIT, que é o pluralismo sindical. A CUT, nesse período, se filia a uma central sindical chamada FL-CIOSE, que é o sindicalismo baseado nas chamadas centrais sindicais financistas, mais baseado no sindicalismo americano. E a CIOSE tinha o conceito de, nos países periféricos, se implantar a pluralidade sindical. Eu fiz muito debate nesse período em vários países e dizia o seguinte: o sindicalismo americano quer fazer dos países periféricos o chamado dumping social. E dumping social por quê? Por uma questão muito simples. Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, não tem remessas de lucro para as multinacionais. Aqui no Brasil tem remessas de lucro. Então, ter pluralidade sindical no Brasil, onde os sindicatos perdem sua capacidade negocial, é muito bom, porque as empresas americanas remetem várias remessas de lucro para os seus países de origem e lá termina pagando razoavelmente a seus operários, quando aqui os operários passam dificuldades. E este ano, remessas de lucro para os países que têm multinacional já supera barreiras estratosféricas de remessas de lucro, que não pagam imposto nenhum no Brasil. Então, pluralidade sindical sempre foi bom para determinados países financistas do movimento sindical. Mas a CUT ela tem coerência no discurso dela. Ela vinha defendendo a Convenção 87 da OIT, o fim da contribuição compulsória. Esses eram os 2 pilares da CUT. Por um período, ela defendeu o chamado sindicato cidadão, foi uma confusão generalizada, ela voltou atrás. Depois, ela defendeu o sindicato orgânico, que é uma estrutura rígida, onde quem decide é a central sindical, também não deu certo. E não deu certo porque a estrutura rígida, centralizada na central sindical, não tem condição de funcionar no Brasil. Em nenhum país, a não ser a experiência nova que tem na Alemanha. Mas, mesmo assim, não é uma central sindical, são 18 sindicatos que detêm o monopólio ali na Alemanha. Porque a estrutura sindical brasileira tem um conceito que a centralidade não é as confederações, federações e centrais sindicais. A centralidade é o sindicato. No Brasil, só o sindicato tem o poder negocial. E é o poder de gerar normas, de gerar convenção coletiva. Por isso tem essa importância o movimento sindical no Brasil. E, em momentos democráticos, as conquistas é muito grande. No governo Lula e Dilma, que é um período de determinada estabilidade econômica e de um período democrático no Brasil, as conquistas avançaram muito. Avançaram muito. Mas esse debate, ele acontecia e nós sempre defendemos a unicidade sindical. Nós fomos taxados que a unicidade sindical é a herança da ditadura Vargas e do governo autoritário de Pinochet. Quando você vai ver que a unicidade sindical é fruto deste autoritarismo na Espanha, quando você mergulha na história
e vai entender o sindicalismo espanhol na ditadura, não tem nada a ver com unicidade sindical. Não tem nada a ver com unicidade sindical porque no Brasil existe a unicidade sindical, existe o sindicato dos trabalhadores e existe o sindicato dos patrões. Na ditadura de Pinochet, em especial, naquele setor da Europa chamado Espanha, existia a unicidade sindical, mas o sindicato era sindicato junto, patrão e trabalhador no mesmo sindicato. A eleição era feita para você eleger a diretoria do sindical, que era composto por patrão e por trabalhadores. Portanto, os patrões metiam o bedelho na organização dos trabalhadores. Aqui no Brasil nunca teve isso. Então tinha uma diferença muito grande. E nós tentamos avançar para chegar dentro da unicidade sindical, por uma proposta da corrente sindical classista, onde nós chamavam de a centralidade não está no sindicato, a centralidade está no local de trabalho. Portanto, era necessário construir organismo de trabalhador, fração sindical no local de trabalho para ali desenvolver as lutas. Isso nós tivemos alguma experiência de comissão de fábrica no Brasil. Mas essas comissões de fábrica, com o tempo, foram sendo corrompidas pelos patrões e essa experiência nós abandonamos e passamos a defender a centralidade dos sindicatos. Pois bem, eu vou me adiantar aqui um pouco na história, porque a CUT veio avançando nessa proposta e não entendeu o jogo político. O jogo político dos patrões, muito pesado no Brasil. Porque o Brasil tem uma outra característica. Nos países fora, não existe sindicato patronal. Porque o conceito de sindicato é o conceito de você se organizar, ter associações fortes para se defender do capital. O capital, por si só, já é forte. Então, eles têm, fora do Brasil, eles têm associações. Associação empresarial, de setores e tal, não tem sindicato. No Brasil, existe sindicato patronal e de trabalhadores. Este conceito a CUT sempre criticou, não o sindicato patronal, mas criticava sempre o conceito de sindicato de trabalhadores na unicidade sindical. Porque a CUT entendia que, se você tivesse plena liberdade de organizar quantos sindicatos você quisesse na mesma base, você terminava avançando na luta. E nós dizíamos o seguinte, olha, trabalhador junto já é difícil, dividido é pior ainda. Quando você pega as experiências de pluralidade sindical no mundo, ela não é favorável aos trabalhadores. Você pode pegar a luta que está acontecendo agora no Chile. No Chile tem pluralidade sindical. Lá é sindicato para todo lado. O Rui conhece bem, que já visitou várias vezes lá. Não a passeio, vai sempre à atividade sindical. A luta que está acontecendo no Chile não é puxada pelas centrais sindicais nem pelos sindicatos. É uma luta do povo brasileiro, onde os sindicatos estão junto ali. Porque não tem unidade entre os trabalhadores para fazer aquilo, porque cada um puxa para um lado. No México, a mesma coisa. No México tem a Convenção 87 da OIT. E lá no México, estou falando isso para chegar nas propostas atuais. No México, você pode ter vários sindicatos numa mesma empresa, o patrão negociando com um sindicato, o acordo daquele sindicato vale para todos os outros sindicatos daquela empresa. Portanto, mesmo que aquele acordo retire direito dos trabalhadores, os trabalhadores são obrigados a aceitar porque é a norma vigente no país. Pluralidade sindical lá tem retirado conquistas históricas dos trabalhadores. Nos Estados Unidos, eles financiam a pluralidade sindical fora dos Estados Unidos, mas lá eles não aceitam ter. A Central Sindical Americana não aceita a pluralidade lá. Só que o sindicalismo americano, para negociar, que é o poder fundamental do sindicato, porque negociação é informação, é poder, é mobilização, para fazer negociação, os sindicatos americanos é obrigado a ter 50% mais um de sócio. Você acha que lá atinge 50% mais um? A média de taxa de sindicalização americana é de 16%. Portanto, os sindicatos não fazem negociação. Porque, para eles fazer negociação, eles têm que atingir 50% mais um. Esta ideia mirabolante chega ao Brasil. Chega ao Brasil como?
chega no Brasil através de uma PEC que já foi apresentada 2 vezes e, por falsificação de assinatura, foi devolvida. Esses caras estão dizendo agora que vão fazer uma roupagem nova nessa PEC para apresentar e vão esquecer aquela PEC. Porque a PEC falava do quê? Falava o seguinte: tem pluralidade sindical, pode ter quantos sindicatos tiver na mesma base territorial, na mesma categoria, e em 10 anos, para o sindicato negociar, tem que ter 50% mais um dos sindicatos, mais um de associado na base. Você imagina o seguinte: esta PEC também não fala na contribuição compulsória, porque sempre a CUT foi contra a convenção compulsória, não ia botar numa PEC. Você imagina as prefeituras de um estado como a Bahia ter vários sindicatos na mesma prefeitura, ter vários sindicatos no governo do estado da Bahia de professores, se ele vai atingir 50% mais um? Não vai atingir, porque a conta é muito simples. Se tiver 2 sindicatos, não atinge 50% mais um, porque sempre tem aqueles que não se associam a ninguém, por nenhum. Então, é um conceito híbrido do sindicalismo americano, diferente, que aqui ia ter pluralidade e lá não. E o sindicato deixaria de existir. Podia ser qualquer coisa, ONG, associação, menos sindicato, porque o que determina o sindicato é a sua capacidade organizativa e, principalmente, a sua poder negociar de assinar norma para o trabalho. Isso, em 10 anos no Brasil, ia ficar poucos sindicatos. Está certo? Agora, você imagina se lá não tem o desconto automático em folha, se os prefeitos ou o governo do estado vai pagar alguma coisa, vai descontar no contra-cheque e vai repassar para o sindicato. Evidentemente que todos os patrões, o governo, iniciativa privada, vai escolher o sindicato mais bonzinho para ele. Aí esses ele vai ter, mas os direitos dos trabalhadores vão ser dela empareados o tempo todo. Pois bem, estou dizendo isso para dizer o seguinte: a CUT, ela conseguiu cumprir com o seu programa de fundação, que foi o quê? Fim da contribuição compulsória, que ela sempre defendeu isso. O que foi que o Congresso Nacional fez agora na reforma trabalhista? Fez o fim da contribuição compulsória dos sindicatos. Isso levou a uma perda enorme do sindicalismo aqui no Brasil. O sindicalismo forte está um sindicato frágil. Porque, para fazer luta, você necessita de dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não faz luta. Para ter organização, ter formação, ter capacidade de disputar ideias na sociedade, você precisa de dinheiro para fazer formação. Formação não é barata. Sem dinheiro você não faz nada. Ou vocês acham que um conselho como esse, que vem gente da Bahia inteira, foi sem gastar dinheiro? Não tem como, tem que gastar dinheiro. E sem dinheiro o sindicato não tem fôlego para fazer isso. E a CUT cumpriu o seu programa do ponto de vista de não ter contribuição compulsória. Isso é claro, está agora na Constituição. E mesmo assim, eles não entenderam isso. Tiveram que vender a sede para poder fazer dinheiro, tiveram que fechar muitas subdelegacias, mas parece que os dirigentes não entendem. A base da CUT é contra essa proposta de pluralidade sindical. Mas tem uma coisa que muitos de nós não nos atentamos, Marcos. Você sabe que a Convenção 87 da OIT foi defendida por nós, por nossa força política, através da FSM, na Convenção da OIT. Foi uma das convenções mais demoradas. E depois o sindicalismo americano, que se contrapõe sempre à FSM, se incorporou nessa discussão da Convenção 87 da OIT. Por que nós defendemos isso? Porque era um período de muitos países autoritários, ditaduras militares, países de exceção. E a Convenção 87 da OIT, em país de exceção, ela funciona. Mas em país democrático, não funciona. Em país democrático, ela só vem a miséria de dividir os trabalhadores. Por isso, no Brasil, nós sempre defendemos a Convenção 87 da OIT, nós sempre defendemos a unicidade sindical, mesmo na época da ditadura militar, porque você ainda conseguia fazer luta no Brasil. Não, apesar das intervenções, mas depois você conseguiu reverter o quadro. Pois bem, baseado nisso, veio a Força Sindical, que sempre foi a favor da unicidade sindical, e, através do deputado vendido Paulinho da Força Sindical, que é vendido ao Congresso Nacional, ao Executivo, passou a defender a pluralidade de uma hora para outra, sem mais nem menos.
Então, nós precisamos dizer o seguinte: neste momento, a organização sindical está em xeque no Brasil. Ou nós debatemos a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou pode vir uma PEC mais aí na frente de pluralidade sindical, sem desconto da autorização na folha de pagamento, e os sindicatos vão ser quebrados, mesmo que não venha, mesmo que eles não coloquem a tal representatividade. Porque a desculpa dos caras é o seguinte: é necessário ter representatividade para negociar. E representatividade significa dizer o seguinte: no momento que você bota, pode ter 20%. Evidentemente que os patrões vão olhar quem é sindicalizado e vai demitir, porque tem o direito de demissão nas empresas ou não tem? Até funcionalismo público está sendo demitido, porque estão acabando com o concurso público, está entrando terceirização, REDA, enorme de coisa, OCIP. E aí vai acabando com a organização sindical dos trabalhadores do funcionalismo público, que são penalizados por não ter direito a sindicato até 1988. A organização sindical do funcionalismo público é juvenil ainda, é nova, é de 88 para cá. Portanto, qualquer proposta que venha esse tal de aferir o número de sócio para poder o sindicato negociar é complicado. A nossa taxa de sindicalizado no Brasil é de 19%. É evidentemente que tem sindicato como a PLB, Rui, que tem uma taxa altíssima de sindicalizado, como Metalúrgica e Camaçari, mas não é a média no Brasil. No momento que você institui a chamada representatividade, com 50% para ser sócio, os sindicatos vão ser quebrados no Brasil. Então, qualquer PEC que venha, se não preservar o conceito de categoria, porque nesta PEC apresentada, que foi retirada por falta de assinatura, você quebrava o conceito de categoria. O sindicato só representava os associados. Os não associados não faziam parte do sindicato e nem fazia parte dos acordos e convenções coletivas, nem de plano de carreira, se o sindicato conseguisse no poder público. Portanto, qualquer coisa que venha para aferir representatividade é complicado. E é complicado por quê? Porque volta aquele tempo que eu falei da ditadura na Europa, onde vai se criar um conselho de organização sindical. Esse conselho é formado por trabalhadores, representando as centrais sindicais, e por patrão. Os patrões passam a ter intervenção direta na organização sindical dos trabalhadores, porque nesse conselho vai discutir se o sindicato tem quantidade de sócios suficiente para poder negociar ou não. Você imagina os patrões sabendo onde você tem sócio, qual é a empresa, onde não é, como é que é, se eles não vão demitir todo mundo. Você não pode entregar o segredo da tecnologia ao inimigo. É isso que nós vamos fazer com esse pensamento que está vindo por aí. Portanto, se passar a unicidade, se acabar a unicidade sindical no Brasil, a CUT passa a ser a única central sindical que cumpre 100% dos seus princípios fundantes. Que qual foi o princípio fundante fundamental da CUT? Foi pluralidade sindical e fim da contribuição compulsória. Fim da contribuição compulsória já passou e está faltando a pluralidade sindical. Por outro lado, se entra nesta luta esta ideia que nós defendemos da unicidade sindical. Nós não podemos achar que os males da sociedade é culpa do movimento sindical. Porque quando falem alterar a organização sindical, quer dizer-se que todos os males, perda de direito, essa confusão que está aí, direita no poder, é culpa do movimento sindical. E não é. O movimento sindical é um ator importante nos rumos do país e baseado na concepção da unicidade sindical. Agora, nós precisamos fortalecer esse conceito de unicidade sindical. Fortalecer como? É necessário regulamentar o artigo 8º da Constituição Federal, porque os outros querem acabar com o artigo 8º, que garante essa organização sindical. E nós queremos regulamentar. Regulamentar como? Aprofundando-se na unicidade sindical, ter direito a desconto compulsório, voltar a ter desconto compulsório, ter taxa negocial nas convenções coletivas de trabalho e nas campanhas salariais, porque o dinheiro é gasto com a categoria
e é através desse dinheiro que você desenvolve luta, greves e tal. Sem dinheiro você não faz greves. É a partir desse dinheiro que você faz isso. Então, nós queremos regulamentar nesse sentido. Queremos regulamentar também o delegado sindical, que está na Constituição, e que até hoje não foi aplicado no Brasil. É necessário regulamentar esse artigo e a gente ter direito dos sindicatos fazer eleições, mas os sindicatos, não os patrões. Os sindicatos de trabalhadores, fazer eleições nos locais de trabalho, eleger delegado sindical com estabilidade igual do dirigente sindical para poder fazer a luta. Por isso, nós vamos nos incorporar nesta batalha. E neste momento de ideias loucas na sociedade, de achar que o sindicalismo é responsável por todos os males da sociedade, a CTB toma a iniciativa de buscar fazer uma frente ampla em defesa da unicidade sindical. Esta frente ampla aglutina a CSB, a nova Central Sindical, a CGTB e as confederações e federações de trabalhadores nesse país. Por que esta frente ampla? Porque está, de fato, ameaçada. Se apresentar qualquer proposta que quebra a espinha dorsal do sindicalismo, esse Congresso Nacional, vocês têm dúvida que vai aprovar? Mesmo que entre uma proposta boa para os trabalhadores e para as trabalhadoras de organização sindical, você tem dúvida que vai entrar vários contrabandos através da ultradireita no Congresso Nacional para liquidar com o movimento sindical? Portanto, nós achamos que pode-se regulamentar o artigo 8º, não discutir o fim do artigo 8º, como essas centrais sindicais, CUT, Força Sindical e UGT, quer fazer. É necessário compreender o momento político de dificuldade para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E nós, ao mesmo tempo, a CTB também está chamando o seu conselho. Para quê? Para discutir essa proposta de fortalecimento da unicidade sindical. Nosso Conselho Estadual é 4 de novembro, aqui no Simpojude, Sindicato do Judiciário do Estado da Bahia. Nós esperamos contar com a presença grande de professores e professoras. Nós vamos debater o dia todo sobre a organização sindical. E pretendemos sair deste Conselho da CTB Bahia com a resolução forte, combativa, esclarecedora sobre a unicidade sindical e esta tese nossa a gente levar para o Conselho Nacional, que vai ser em Brasília, 13 e 14 de dezembro, onde lá nós vamos nos encontrar com sindicalistas do Brasil inteiro para debater a posição da CTB em relação à estrutura e organização sindical brasileira, que tenho certeza que no Conselho da CTB certamente vai sair, no Conselho Nacional, vai sair posições fortes em defesa da unicidade sindical. Por isso, nós conclamamos a PLB Sindicato, Rui, a se incorporar nesse debate, porque tem experiência. A experiência da PLB Sindicato é uma experiência que nós precisamos olhar melhor. Porque tem uma estrutura forte, centralizada aqui em Salvador, mas tem estruturas fortes nos polos regionais e nas cidades, como se fosse sindicato de fato, que atende à política aprovada no Congresso e nos conselhos da PLB Sindicato. Portanto, age como uma linha do tempo, como uma só pessoa. Então, essa estrutura da PLB nós precisamos aprender. É um tipo de organização sindical que aperfeiçoou e muito a unicidade sindical. Então, é necessário a gente ter um olhar especial sobre isso. Por isso, eu tenho falado aqui com Marilene, que é minha chefe lá na CTB Nacional, Marilene Beto, que nós temos direito a 30 delegados e delegadas aqui na Bahia. Que a PLB, a gente tem preferência para indicar um número bom de delegados e delegadas, para levar essa experiência e saber, e a gente debater no Conselho Nacional, e tenho certeza que o nobre companheiro Nivaldo Santana não vai contestar se a gente levar uma grande delegação daqui da PLB Sindical. Estou dizendo isso por o seguinte: o momento é muito difícil. As negociações salariais esse ano, os patrões não querem dar nem o INPC. A negativa é muito grande. E quando você coloca a ideia de pluralidade sindical, você gera confusão e instabilidade entre os trabalhadores. Pois bem, a base sindical dessas centrais sindicais, da Força Sindical, da UGT e da CUT, fizeram tantas pressões nas suas lideranças nacional,
que o novo presidente da CUT, que foi eleito semana retrasada no Congresso Nacional, Sérgio Nobre, fez um artigo dizendo o seguinte: não é hora de mudar a estrutura sindical brasileira. Esse debate está em momento errado. Foi porque Sérgio Nobre defende a unicidade? Não. É porque as bases da CUT pressionaram a direção nacional a não embarcar neste momento, porque sabe da dificuldade que é. Portanto, nós acreditamos, nós da CTB, acreditamos que você aprofundar o debate sobre a unicidade sindical, melhorar aspecto dele da unicidade sindical, é fundamental. Eu questiono algumas coisas na unicidade sindical. Na CTB Nacional, eu sou conhecido como questionar parte da estrutura de organização baseado na unicidade sindical, porque ele traz algumas coisas dentro dela que, numa regulamentação do artigo 8º, a gente resolve o problema. A gente resolve tanto o artigo da CLT como o artigo 8º da Constituição Federal, que é o quê? Ele traz alguns ladrões. Ele traz o chamado desmembramento sindical. Desmembramento sindical é quando você tem uma categoria eclética que um setor determinado resolve ter um sindicato específico e faz a desassociação e você consegue criar sindicato. Nós temos visto, inclusive, na base da PLB, muitas tentativas, e muitos fracassaram por causa da luta da PLB, mas em muitas outras categorias têm conseguido. Isso é necessário a gente regulamentar. Ela não é perfeita, a unicidade sindical, mas também ela não é mal da sociedade. Portanto, é necessário a gente compreender que ela também traz o problema de base mínima de um município. E quando você traz essa questão para a organização sindical, você pode, um sindicato de base estadual, ser desmembrado através de outros municípios. Essas duas coisas, na unicidade sindical, nós devemos discutir, melhorar esse texto e fortalecer a estrutura de organização sindical. Por isso, nós precisamos dar um olhar, que não vai ser fácil, é o PL 5552. Este PL já está tramitando no Congresso Nacional. E este PL busca fazer exatamente isso, regulamentar o artigo 8º da Constituição Federal e melhorar a sua distribuição entre os entes federativos. Então, ele regulamenta o que é central sindical, o que é confederação, o que é federação, e a capacidade negocial do sindicato permanece intacta, que é importante. Porque você imagina a gente ter, no Brasil, um tipo de organização sindical que quem vai negociar determinadas cláusulas é a Central Sindical Nacional. Você não conhece a realidade dos municípios. Você não conhece a realidade de determinadas categorias. Você vai tentar negociar e pode retirar conquistas importantes daquela categoria. Portanto, quem tem que ter o poder negocial é o sindicato. Neste caso, deste PL 5552, mantém a força do sindicato e a capacidade negocial do sindicato. A confederação ela vai ter um papel de organizar as federações nos estados. E as federações vão ter o papel de organizar o sindicato, orientar, mas quem faz a negociação é o sindicato. E as centrais sindicais passam a ter um papel de negociar as coisas mais transversalidade no Congresso Nacional. Tipo salário mínimo, tipo aposentadoria, porque a transversal serve para todos. Nesse sentido, eu acho que nós devemos dar um olhar especial a este PL 552, porque mantém a unicidade sindical, regulamenta o artigo 8º e distribui melhor as esferas de estrutura de organização sindical no Brasil e mantém a contribuição compulsória. Companheiros e companheiras, a contribuição compulsória é fundamental. É fundamental para a gente avançar na luta, porque ela é que garante a sustentação financeira dos sindicatos. Neste sentido, nós vamos entrar nesse debate, que eu particularmente não gostaria de entrar neste momento, porque não é um momento para os trabalhadores. Nós vamos entrar porque, infelizmente, setores do movimento sindical entrou na seguinte onda: vamos correr na frente do governo Bolsonaro,
apresentar uma PEC ao Congresso Nacional antes que ele apresente a PEC dele. Ora, companheiros e companheiras, em vez de você unir força para lutar contra o governo Bolsonaro, tentar fazer uma oposição no Congresso Nacional sistemática, que não tem oposição a Bolsonaro no Congresso Nacional, nós vamos entrar em uma de apresentar um outro projeto. E aí eu tenho dito o seguinte, companheiro, tem um fosso que o governo vai apresentar, se você pular naquele fosso, você morre. Nós vamos apresentar um outro que também vê um fosso que, se pular, você morre. Nós vamos escolher que fosso para pular. O do governo ou da proposta que as centrais sindicais apresentam, que em 10 anos acaba com a organização sindical no Brasil, em função da chamada representatividade. E nenhuma das duas traz a contribuição compulsória. E posso garantir para vocês, em todos os países do mundo que não tem contribuição compulsória, o sindicalismo é fraco. Quero dizer para vocês que na Itália, que ninguém contesta, tem 3 contribuições compulsórias. É obrigado a descontar em folha de pagamento e repassar para os sindicatos. Ninguém contesta lá. Por que contesta aqui no Brasil? Então, nós precisamos começar a debater essa situação. Contribuição compulsória é um direito dos trabalhadores decidir em assembleia quanto, quando e como descontar, e os patrões é obrigado a descontar em folha, porque é uma vontade soberana da categoria. Só aqui no Brasil que as centrais sindicais vêm com essa onda de achar que desconto compulsório para o sindicato não vale. Vale para tudo, para todos os conselhos. Conselho de enfermagem, conselho de contabilidade, de medicina e tal, só não vale para sindicato. E é exatamente no sindicato onde se faz a luta em defesa da classe. E é na unicidade sindical que pode ter esse compulsório de desconto, porque na pluralidade não dá. Não dá porque, se você tem vários sindicatos, vai para onde este dinheiro? Para o mais representativo? Como é que fica aquele que os patrões escolherem, para onde vai? Então, a pluralidade sindical não traz benefício em nenhum país do mundo, a não ser quando é uma ditadura militar, que você tem uma Convenção 87, que é o guarda-chuva, fica na OIT, e aí a ditadura não se mete ali. Mas, mesmo assim, tem se metido. Mas, em país democrático, isso não funciona. Então, é necessário a gente compreender a importância de debater a organização sindical dos trabalhadores como forma de fortalecer a luta, como forma de ter unidade na diversidade. Porque na pluralidade não existe diversidade para ter unidade. Existe o eu, existe minha vontade, existe a vontade do outro, do acolá, e assim sucessivamente. E é normal você entrar em empresa, aqui mesmo na América Latina, vários países têm pluralidade sindical. Você vê um sindicalismo frágil, fraco. E você vai visitar as empresas, é normal ter 5, 6 pessoas reunidas num cantinho, naquela empresa, você vai passando e diz, vamos ali conversar com aquele trabalhador, o cara diz, não, ali nós não podemos ir não, que ali é de outro sindicato, na mesma empresa. Então, é essa confusão que existe na pluralidade. Por isso que não pode botar a contribuição compulsória, porque não se fala, os sindicatos não se falam. Na França, existe pluralidade sindical, mas a pluralidade sindical francesa é muito diferente. Porque, na França, a sede dos sindicatos funciona dentro da empresa e é obrigado as empresas a aceitar eleições dos trabalhadores para eleger um diretor com a mesma capacidade da direção da empresa para interferir nos rumos. E quem negocia lá são as centrais sindicais. Por isso, você tem dificuldade também em negociação. Na França, de vez em quando, você vê falar em piquete, e os coletes amarelos agora não é do sindicato, estão passando por cima das centrais sindicais, lá na França, o chamado colete amarelo, em um cenário de pluralidade sindical, onde, nas empresas, eles falam que tem democracia. Eu não acredito, porque, para mim, democracia esbarra em qualquer portão de empresas privadas. Dali não passa. E não é na pluralidade que isso vai ser resolvido. Por isso, a CTB tem no seu conceito fundante a defesa da unicidade sindical. Tem em seu conceito fundante a defesa da contribuição compulsória
para os sindicatos poder fazer luta. E isso nós devemos reafirmar agora no nosso Conselho e ver o seguinte, analisar com cuidado, porque nós não estamos também fechados a analisar outras perspectivas, desde que você tenha um Congresso que beneficie você fazer isso. Neste Congresso, nos beneficia a discutir nada. Nós vamos ter que correr atrás para não perder tudo, porque estamos perdendo. Aí você acha que você mudando a organização sindical, implantando o pluralismo, você vai resolver o problema do Congresso Nacional? Você vai ter um Congresso Nacional bonzinho? É o contrário. Aí é que eles vão aprofundar mais na retirada de conquista e tentar acabar com a organização sindical dos trabalhadores. Para você fazer uma PEC e discutir nesse momento, por mais que você bote conceito de categoria, por mais que você bote contribuição compulsória, por mais que você bote organização no local de trabalho, você pode até criar uma comissão nacional de organização sindical formada por trabalhadores e por empresários, mas você tem que criar duas câmaras. Uma câmara é só de trabalhador, para discutir os desafios das categorias de trabalhadores e trabalhadoras, e outra câmara de empresário, cada um no seu quadrado. Não dá para misturar como os caras estão pensando em fazer, achando que um Conselho Nacional de Organização Sindical vai democratizar as relações de trabalho, que não democratiza. Por isso, nós vamos continuar defendendo a unicidade sindical, defendendo a contribuição compulsória e, no limite, tentar regulamentar o artigo 8º, que eu considero complicado, porque nesse Congresso Nacional entra 7 propostas de alteração nas relações de trabalho e da CLT. Sai de lá com 109 artigos, onde liquida com o direito dos trabalhadores e quebra a espinha dorsal do sindicato, que é a contribuição compulsória. Portanto, nesse Congresso não dá para a gente pensar em discutir nada. O que o movimento sindical precisa fazer é fazer um debate amplo na sociedade sobre a defesa da unicidade sindical, se incorporar nos pleitos eleitorais, elegendo vereadores e vereadoras, prefeito da cidade, se fortalecer para, em 2022, eleger uma grande bancada de deputado federal e um presidente da República mais democrático, para aí sim a gente debater a estrutura e a organização sindical no Brasil. Porque agora não temos condição de discutir qualquer proposta que entre, nós vamos sair arrasados. Nesse sentido, eu acho que nós temos que construir uma frente ampla para defender a unicidade sindical, mas, acima de tudo, para fazer política, intervir nessas eleições de 2020. Em eleição de 2020 é fundamental para fortalecer o movimento sindical, chegar em 2022 com capacidade de fazer muitos deputados federais entender que quando um dirigente sindical bota seu nome para disputar um pleito, como o Rui fez recentemente, ele não faz pensando nele. Ele faz pensando na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque conhece, porque sofreu, porque sofre o dia todo, o tempo todo, do que é ser explorado pelo capital. Nesse sentido, eu acho que muito mais a gente ficar debatendo se mexe na organização sindical agora, é a gente dar um mergulho na sociedade, discutir as eleições municipais, dar um grande passo nessa eleição para, em 2022, a gente poder crescer, nossa bancada de deputados e deputadas federais, para aí sim a gente poder fazer esse debate. Mas, neste momento, é a gente dar o pescoço à forca. Muito obrigado e bom debate.